Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. E nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os contratualistas. Quem seriam os contratualistas? A gente viu na aula passada a questão dos empiristas, né? Fechamos os empiristas, vimos o Hume, vimos o Locke. Só que a gente vai rever o Locke agora a partir de um novo viés, né? O Locke enquanto um contratualista. Bom, prosseguindo isso aí, os contratualistas, eles acreditavam, são filósofos que eles têm em comum dois pontos. Eles acreditavam no estado da natureza e no estado civil, que é quando o homem se estabelece enquanto sociedade. Bom, então há duas modalidades. Então a gente vai retomar Locke, só que sobre esse novo viés. Que além de um empirista, a gente pode perceber a vasta contribuição que ele teve também aos filósofos que a gente chama de filosofia, que vai dar origem ao direito que a gente conhece, né? A filosofia do direito. Então, a gente nota que ele tem essa participação em duas vertentes diferentes. Bom, então o que é o estado de natureza, então, para o Locke? A gente vai começar a falar de Locke, depois a gente vai para Hobbes, e por último, vamos falar sobre Rousseau. Bom, então Locke, né? Que a gente já começou a falar sobre a defesa da propriedade privada e tudo mais. E lembra aquela aula de liberalismo, de sociologia? Vai influenciar demais, o liberalismo tá aqui nisso que a gente tá vendo, sabe? Ele tá presente. Bom, os contratualistas. O Hobbes, a gente vai ver que ele fala que o homem é o lobo do próprio homem. Eu cheguei a falar de Hobbes ano passado, né? Falei rapidamente. O homem é o lobo do próprio homem, né? O homini lupus, que é a expressão que se utiliza em latim. Bom, o Locke vai ter uma visão totalmente diferente. O homem, enquanto estado de natureza, ele não vai ser cruel assim, ele não vai ser tão violento como viu o Hobbes, né? Como constatou o Hobbes. É uma outra perspectiva. Ele vai falar que esse homem vive em perfeita liberdade e que ele vive em busca de algo, sim. O Hobbes fala que ele não tinha busca de nada em específico. Ele falava que o homem estava buscando sempre algo e sempre motivado por um egoísmo, que esse egoísmo fazia com que ele agisse da forma que ele bem entendesse para alcançar um determinado objetivo, e esse homem é insaciável. Não. Para Locke, esse homem está em busca de bem-estar e da felicidade. São essenciais nesse estado de natureza. Bom, e é importante ressaltar também que há também nesse estado de natureza uma igualdade de direitos e deveres. O que determina a vida são as próprias leis da natureza. Não há outro tipo de lei para regular as relações e o modo de viver, são só as leis da natureza. Bom, todos são iguais, de modo que todas as pessoas são iguais, de modo que suas ações não podem prejudicar o outro. Bom, a gente vai ver também o estado de guerra, né? Que o estado de guerra, o que seria o estado de guerra? Seria um estado intermediário ao estado de natureza e o estado civil. O Locke tem essa diferenciação de falar sobre o estado de guerra. E esse estado de guerra é quando vigora a violência. Ele é oposto ao estado da natureza. Ele tem essa violência, né? Pode ocorrer essa violência e isso traz o estado de guerra, que vem antes do estado civil. E há sempre, segundo Locke, a chance desse estado de natureza se transformar no estado de guerra. Há sempre essa possibilidade. Espero que isso tenha ficado claro. Bom, para evitar essa transformação é necessário um juiz, alguém que regule as coisas para que esse juiz seja imparcial, para que não se transforme o estado de natureza em um estado de guerra. Uma autoridade que possa mediar e evitar esses conflitos. Então, o estado civil ele surge com esse propósito, né, de organizar as relações. O ser humano ele começa a viver sob as regras de um poder legislativo. E essas leis elas são estabelecidas de acordo com o consentimento geral. Preste atenção aí, não é uma maioria, é um consentimento geral. O Locke ele vai diferenciar a questão da vontade da maioria e a vontade geral. Há uma diferença disso aí. Bom, o Locke não, a gente vai ver mais lá na frente com Rousseau. Rousseau vai diferenciar bastante, ele vai enfatizar bastante entre essa maioria e
e o consentimento e o desejo de maioria. Bom, então, nessa pegada do Locke, a gente vê que é diferente do que falava o Hobbes, né? O Hobbes o Hobbes é conhecido como um teórico do absolutismo, né? Por justamente incentivar, porque esse homem vivia no estado de selvageria, ele precisa de um poder forte que media a vida dele, né? Alguém para evitar que esses homens se matem. O Locke não. O Locke é contrário a um estado absolutista. A gente está falando de consentimento, né? Então, ele vai contra essa ideia de um monarca com poder absoluto. Beleza? Espero que sim. Bom, o que ele vai falar mais? Que a garantia à propriedade, ela traz paz nas relações. E é um direito. Ele fala que a propriedade... Lembra que eu comecei a falar de propriedade privada como uma contribuição de Locke lá? A primeira vez que a gente falou sobre ele, lá nos empiristas. Bom, então, para Locke, é um direito à propriedade privada. E é um direito natural. Porque no estado de natureza, para o homem sobreviver, ele começa a se apropriar de determinadas coisas, né? De determinados frutos e objetos e tudo mais. Bom, então ele vai se apropriando do necessário para essa sobrevivência. E nisso que ele se apropria para o necessário para essa sobrevivência, ele vai começando a adentrar no que seria uma propriedade privada, né? Vai começar a se delinear por aí o que é uma propriedade privada. Bom, então a gente começa a ver que a propriedade ela surge mesmo antes do estabelecimento do Estado Civil. Essa é a visão de Locke, ela existe antes disso. E o direito, né, a propriedade, ela vem relacionada à ideia de trabalho, porque lá no estado de natureza, você pegava um determinado produto, para você alterar, né, você transformar ele na sua propriedade privada, em algo privado, você deveria trabalhar, né, aquele produto ou aquela determinada coisa. Então, cada pessoa, para ele, tem direito ao seu trabalho e à sua propriedade privada. Essa é a visão de Locke dentro desse conceito de contratualista. É importante falar, contratualistas devem entender o quê? Contrato. Eles falam muito sobre esse estado. Eles não estão muito preocupados, eles têm preocupações diferentes de filósofos que a gente viu recentemente. Eles não estão preocupados com o andamento da ciência e tal, eles estão muito focados no estado. É o que eu já falei, isso vai dar origem à filosofia do direito e tudo mais, filosofia política e tal. Rousseau, ele vai também acreditar nessa divisão de estado natureza e estado civil. Bom, pessoal, é importante destacar, todos que a gente viu até então, contratualistas, acreditam nessa diferença. Isso é uma relação entre todos, certo? Espero que sim. Eu acho essa matéria fantástica, muito legal, porque ela é fácil, né, o entendimento, e é legal essa divisão, né, do homem em fases, né, da convivência humana em fases. Bom, o Rousseau, ele fala que o homem é bom por natureza. É o contrário total, ele é um oposto do Hobbes, né? Do homem lupus, né? O homem é o lobo do homem. O homem é bom por natureza. E ele possui liberdade e igualdade nesse estado de natureza. Bom, para o Rousseau, a sociedade, o homem é bom, o que acaba com o homem é a sociedade. O homem é corrompido pela sociedade. O negativo para ele é a própria sociedade. Bom, e o que causa guerra, olha só, já dialoga um pouco com o que diz o Adam Locke, é a propriedade privada, que é o que pode causar a guerra, né? Porque é essa luta por posses e bens. E ele fala que quando a liberdade e a igualdade são ameaçadas no estado de natureza, é quando o contrato social vai entrar no jogo. E ele é o responsável por remediar os possíveis conflitos. O contrato social é de suma importância. E quem vai tratar de um contrato propriamente dito, quem vai expressar isso vai ser o Rousseau. Por mais que a gente chame todos de contratualistas, quem vai falar explicitamente o contrato é o Rousseau. E é importante ter isso em mente, que o contrato social, ele nada mais é do que a passagem do estado de natureza para o estado civil. É como o Rousseau delimita nessa transição. E o Rousseau, lembra que eu falei aqui do Locke falando em consentimento, em consenso, e que eu falei que eu cheguei a falar que foi o Locke, mas depois eu me corrigi, eu falei que o Rousseau falaria em uma vontade geral versus uma vontade de todos. Bom, é isso que a gente vai falar agora. O Rousseau flerta um pouco com o que a gente diria que algo parecido com uma república democrática e tudo mais.
Bom, e ele fala o seguinte, com o contrato social, o próprio povo aceita as leis, ele é o centro da organização, acabou aquela ideia de Hobbes, o Rousseau é totalmente o contrário, né? A gente consegue perceber, é claro, há um absolutismo. Bom, então o próprio povo ele é responsável por criar as leis e ele elege as pessoas que devem representá-lo. Olha a democracia e a eleição, né, de alguém para representar, a representatividade através da eleição. Bom, o que é a vontade geral versus a vontade de todos? Bom, isso é um elemento central pro Rousseau. Porque para ele, as pessoas não podem se pautar em interesses individuais. Tem que ser pensado o interesse da maioria, o interesse do coletivo. Tudo bem? Então, não pensar no interesse individual. Tem que sempre prevalecer o interesse geral, que é bom para o coletivo. Isso é o que o Rousseau quer diferenciar com a vontade geral versus a vontade de todos. Bom, o que a gente pode simplificar do que diz Rousseau? O povo é o centro do poder, né? E o povo é o centro de tudo. O povo é responsável por eleger, o povo é responsável por manter essa política. Pessoal, contratualistas é moleza. Espero que vocês tenham pego legal a matéria. Bom, tô passando o exercício da apostila, gabarito no Tule, comentado. Logo na próxima aula a gente vai fazer um encontro virtual, ao vivo, para a gente ver possíveis dúvidas sobre o fechamento dessa apostila e a continuidade do livro 2. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Qualquer dúvida, semana que vem estaremos juntos, hein? Tchau, tchau!